E a palavra que está no meu coração se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, e o seu versículo de número 35 e o 36, amém? Diz assim a palavra do Senhor: E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, ouvindo estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. Amém, meu irmão? Aleluia, glória a Deus. Jesus aqui, aleluia, glória a Deus, ele realiza dois milagres. Um a mulher do fluxo de sangue, e o segundo da filha de Jairo. Jairo era um chefe da sinagoga, um homem respeitado, um homem, aleluia, glória a Deus, de família, mas a sua autoridade, a autoridade que Jairo tinha, não podia curar a sua filha. Então, diante da doença, diante do ocorrido, Jairo ele corre até Jesus. E no caminho da casa, aleluia, no caminho que Jairo ia para a sua casa, Jesus ele para curar uma mulher do fluxo de sangue. Aleluia, glória a Deus. Enquanto Jesus cura a mulher do fluxo do sangue, chega a pior notícia, uma notícia que Jairo não quer ouvir. E qual é essa notícia? A notícia era: tua filha morreu, não incomodes mais o mestre. Em nossas palavras, humanamente, era assim: a história acabou, a história terminou. Mas Jesus, ouvindo estas palavras, aleluia, glória a Deus, ele interrompe a voz da derrota, ele interrompe a última palavra dos principais da sinagoga, aleluia, glória a Deus. Ele interrompe a voz da derrota com uma palavra de fé. E qual foi esta palavra de fé? Não temas, crê somente. Aleluia. E esta palavra que Jesus revelou, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra que Jesus revela, aleluia, foi a fé que Jairo precisava. Essa palavra revela a fé precisa ser maior que o medo. Crê somente. Essa palavra, crê somente, não temas e crê somente, ela precisa ser maior do que a má notícia, do que a última palavra. Aleluia, glória a Deus. E que para Jesus nunca é tarde. E o texto diz que, ouvindo Jesus estas palavras, se você ver o texto, não fala que, aleluia, de Jairo. O texto fala que Jesus ele ouve o que falaram para Jairo. Jesus ouviu a notícia de morte. Jesus ouviu que a filha de Jairo morreu. Aleluia, glória a Deus. E deixa eu falar algo para mim e para você nesta hora, neste momento. Que nada do que acontece na minha e na sua vida, ela passa despercebido de Cristo. O que se passa na tua vida não passa despercebido diante de Jesus Cristo. Tudo que está passando, tudo que está acontecendo, Jesus está vendo, Jesus está ouvindo. As má notícias chegam,
mas Jesus está atento. Aleluia. As má notícias chegam aos teus ouvidos, mas Jesus, Ele está ouvindo. Ei, não entre em desespero antes de ouvir a voz de Deus. Não fique preocupada, não fique ansioso, angustiado, sem antes ouvir a voz de Deus. Escute a voz de Deus primeiro. Ouça a voz de Deus primeiro, antes de você ouvir a voz de segundo, antes de você ouvir a voz de terceiro. Se você ou recebeu a notícia que te deixou triste, ou aconteceu algo com você, ei, escuta o que Deus tem para falar primeiro. Aleluia. Não entre em desespero, não fica andando para um lado e para o outro, não, aleluia, glória a Deus. Porque a fé ela começa quando olhamos para Jesus e não para o problema. A fé ela começa quando eu e você olhamos para Cristo. A fé ela começa quando eu e você colocamos os nossos olhos em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tira os teus olhos do problema. Tira os teus olhos dessa situação. Aleluia. Se você tem um problema familiar, um problema no casamento, um problema com o esposo, com a esposa, aleluia, com os filhos, aleluia, tira os teus olhos dessa situação e coloca os olhos em Cristo, aleluia, porque quanto mais você olha para o problema, mais você fica perturbado, quanto mais você olha para o problema, mais você fica confuso, aleluia, glória a Deus. Jesus, Ele ouve a má notícia, mas não se submete a ela. Jesus, Ele escuta, mas Ele não se submete a ela. Mas Ele não dá o braço a torcer para ela. Ele diz: Jairo, não temas, crê somente. Então creia, meu irmão, creia somente, não temas, creia somente, que tudo vai dar certo. E o texto diz a parte B: e disse ao principal da sinagoga, quem? Jairo. Jesus, ele vira para Jairo e diz: Jairo, não temas, crê somente. Jesus, ele fala diretamente ao coração de Jairo. Jesus vai falar contigo, meu irmão. Jesus vai falar contigo, meu amigo. Jesus vai falar contigo, minha irmã. Em meio ao caos, aleluia, Deus vai liberar uma palavra pessoal. Em meio a esse problema, em meio a essa situação, Deus vai liberar uma palavra pessoal. Ele vai te falar em sonhos, Ele vai te visitar dormindo, Ele vai te visitar nesse quarto, Ele vai te visitar nesse deserto, Ele vai te visitar nesse vale de ossos secos. Ele vai te visitar e vai falar com você. Aleluia, glória a Deus. E disse ao principal da sinagoga. Por que Jesus fala com Jairo? Porque Jairo já estava turbado, Jairo já ficou com medo, desesperado com aquela má notícia. Muitas vozes tentam nos desanimar. Quantas pessoas já tentaram te desanimar? Quantas pessoas tentam te descredibilizar? Quantas pessoas dizem que já não tem mais jeito? Quantas pessoas dizem que já acabou? Até vozes na tua mente dizem que não tem mais jeito. Vozes na tua mente dizem que acabou. Mas enquanto você estiver crendo em Deus, meu irmão, minha irmã, enquanto você estiver caminhando com Deus, como Jairo diz: eu vou te levar para minha casa. Jesus, vamos até a minha casa. A minha filha estará moribunda, estará doente. Só o Senhor pode resolver o milagre. Mas no meio do caminho, aleluia, houve um milagre para Jairo despertar a fé. Aleluia, glória a Deus. Mas Jairo, saindo do caminho do milagre, chega a má notícia para derrubar a fé de Jairo. Não deixe as má notícias derrubar a tua fé. Não deixe o que está acontecendo roubar a tua fé. Muitas vozes tentam nos desanimar. Não deixe essas vozes te desanimar. Não deixe o que está acontecendo te desanimar. Aleluia, glória a Deus. Você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa ouvir o que a palavra de Deus fala contigo.
Aleluia, glória a Deus. Tenha fé, porque a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. É pelo ouvir a palavra de Deus que você vai ter fé, que você vai crer, que você vai permanecer, que você vai conseguir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque quem ouve Cristo, quem ouve a voz de Cristo, encontra direção em meio à crise. Quem ouve a voz de Cristo encontra direção em meio à crise. Escuta a voz de Deus nesta palavra. Não temas, crê somente. Está temendo por quê, meu amigo? Está temendo por quê, minha irmã? Está temendo por quê, meu irmão? Está temendo por quê? Ei, Deus está contigo, caminha contigo. Se tu está com Ele, Ele está com você. Se tu está do lado dele, Ele está do teu lado. Creia somente. Uma palavra de Jesus, Ele muda o cenário. E a palavra de Deus é na minha boca para você. Não temas. Não temas, que Ele é contigo. Não temas, crê somente. Aleluia, crê somente, aleluia. A Jesus fala com o principal da sinagoga, que é Jairo. Primeiro Jesus disse: não temas. Jesus não vai logo dando uma palavra de fé para Jairo. Jesus não vai logo, aleluia, glória a Deus, dar uma palavra para Jairo, não. Primeiro Jesus vai neutralizar o medo de Jairo, para depois reanimar Jairo. Jairo, não temas, porque Jesus ele quer primeiro tratar desse medo. Jesus primeiro ele quer tratar do teu medo antes de te reavivar, antes de fazer o milagre, antes de algo acontecer na tua vida que você quer, que você precisa. Deus vai tratar primeiro desse medo, porque o medo é o maior inimigo da fé. Aleluia. O medo é o maior inimigo da fé. O medo ele quer derrubar a fé. O medo ele quer te desanimar, para você não crer, para você não acreditar. O medo ele quer te fazer parar de crer, de confiar. Mas Deus diz para você: não temas, não tire o teu foco de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O medo paralisa. O medo ele rouba a esperança. O medo nos faz desistir, mas quem confia em Deus, quem confia em Jesus, precisa silenciar o medo. Se tu crê em Jesus, meu irmão, minha irmã, silencia esse medo, dizendo: medo, tu não vai me dominar. Medo, tu não vai me arrancar da presença. Medo, tu não vai invadir meus pensamentos, minha casa. Eu tenho Cristo. Ei, louva, glorifica a Deus. Aleluia. Não deixe essas palavras, aleluia, contrárias te desanimar. Palavras que você não vai conseguir, palavras que você, aleluia, não vai chegar, palavras que você nunca vai ser feliz, palavras que você não tem mais jeito, palavras contrárias que diz que você vai morrer pinguço, vai morrer viciado, vai morrer infeliz. Ei, não deixe essas palavras te desanimar. Palavras que diz que você não é feliz, não deixe essas palavras te desanimar, meu irmão. Não temas, não deixe esse medo invadir a tua mente, não deixe esse medo invadir a tua casa. Onde o medo domina, a fé governa. Onde o medo quer dominar, primeiro a fé vai governar. Onde o medo quer invadir, aleluia, a fé vai governar. Quando o medo bater na sua porta, manda a fé ir atender. Quando o medo querer invadir teus pensamentos, tuas emoções, te tirar do equilíbrio, te desequilibrar, manda a fé entender. Coloca o escudo da fé, aleluia, coloca o escudo da fé. O escudo da fé não vai deixar esse medo invadir teu coração. O escudo da fé não vai deixar esse medo te impedir de chegar. O escudo da fé não vai te impedir, aleluia, aleluia, o medo de roubar a tua esperança. Como pastor, meu amigo, meu irmão, eu uso o escudo da fé. Como pastor, meu irmão, eu tenho o escudo da fé. É a palavra de Deus, é na palavra do Senhor. Sabe por que Jesus não foi vencido no deserto pelo diabo? Porque ele tinha a palavra, ele estava escudado
com a palavra. Cada palavra que Satanás dava, Jesus vinha com outra. É isso aí. Quando vier palavras, quando o medo bater, dizer que você não vai conseguir, use a palavra. Aleluia. E ele diz, aleluia, crê somente, não temas, crê somente. Jesus primeiro, ele trata o medo de Jairo. Segundo, Jesus chama Jairo para continuar crendo. Tá vendo aí o que Jesus quer fazer comigo e com você? Ele quer tirar o nosso medo. Para quê? Para você continuar crendo. Porque se Jesus não tirar o medo e primeiro fazer você crer, fazer o seu milagre, você não vai continuar andando. Você vai continuar querendo parar, querendo desistir. Jesus quer tirar primeiro o medo que está no teu coração, para depois ele fazer o milagre. Não temas, crê somente. Aleluia. Jairo, crê somente. Tu está ouvindo palavra de morte. Tu recebeu a notícia que a tua filha morreu. Crê somente. Mas Senhor, minha filha morreu. Mas Senhor, minha filha, e agora acabou, já era, não tem mais jeito. Jairo estava crendo. Sabe por quê? Porque a filha dele ainda estava viva. Oh Senhor. Jairo estava crendo em Cristo porque a filha dele ainda estava respirando, ainda estava em casa lá acamada com febre, aleluia, moribunda. Jairo estava crendo, Jairo estava com fé que ia conseguir. E muitas das vezes nós somos assim, nós só crê quando o milagre está de pé, nós só crê porque nós estamos caminhando felizes, alegres. Mas quando acaba a alegria, quando o milagre acaba, nós desanimamos. E a fé não depende do que vemos, mas daquele de quem prometeu. Eu vou repetir. A fé não depende do que vemos, mas de quem prometeu. Quem prometeu o milagre para você? Quem prometeu a restauração na tua casa, na tua vida? Quem prometeu te fazer o milagre? Quem prometeu, aleluia, glória a Deus, que você ia conseguir? Não foi Deus? Não foi Jesus? Então creia. Se o milagre ainda não aconteceu, creia. Pastor, mas deram a última palavra. Ai, meu irmão, mas o médico disse que não tem mais jeito. Pastor, o médico disse que pode levar para casa, tratar em casa, que não tem mais situação, não vai mais ter vida. Aleluia. Ei, se Cristo prometeu, creia. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo quando tudo parece perdido. Eu vou repetir. Mesmo quando tudo parece perdido, continue criando expectativa. Continue confiando. Continue crendo que você vai conseguir. Mesmo tudo que pareça que está perdido, que não tem mais jeito, que falaram que acabou, que falaram que não tem mais esperança, continue crendo que ao cheiro das águas vai nascer árvores, vai nascer flor. Aleluia. Creia que nesse jardim vai nascer flores. Creia que você ainda vai cantar o hino da vitória. Creia que a tua casa ainda vai louvar ao Senhor. Creia que você ainda vai usar a palavra de, aleluia, Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continue crendo em Deus, continue confiando em Deus, porque a fé abre porta para o milagre. A fé abre porta para o milagre. Então continua crendo. Enquanto você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o milagre vai acontecer na tua casa. O milagre vai acontecer na tua vida, porque quem crê até o fim vê a glória de Deus. Creia até o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se creres, tu verás a glória de Deus. Se você crer, tu vai ver a glória de Deus. Pode estar cheirando mal, pode estar morto há 4 dias, mas se tu crer, aleluia, tu verás a glória de Deus. Mas para Maria ver o milagre, Marta ver o milagre de Lázaro ressuscitar, o que é que ela fez? Ela tirou a pedra. Tire a pedra. E qual é a pedra? É o medo, é a descrença. Creia em Deus, aleluia. Jesus, a ressurreição,
Jesus é a vida, e nele, aleluia, até o que parece morto volta a viver. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Fica com esta palavra, graças a Deus.